conjunto barroco de Aleijadinho, em Minas Gerais. Minas Gerais tem duas igrejas que foi projetada por ele: São Francisco de Assis, em São João del Rei, e São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Só que Aleijadinho, ele era um arquiteto de autodidata, que é arquiteto famoso é o pai dele, Manuel Francisco Lisboa. E com certeza, com a ajuda do pai, ele se fez o projeto dessas duas igrejas. Sua data de construção, 1765 a 1810. A igreja levou 45 anos para ser construída. O estilo dessa igreja não é barroco, é estilo rococó, a influência do barroco francês. O rococó seria a decadência do ouro. O ouro vai ficando escasso, a obra vai perdendo força aqui dentro da igreja. Começa a ver o piso dessa igreja. Ela é a única igreja da cidade que seu piso ele é todo original. Tem a numeração no chão, são túmulos, cemitério. Na época as pessoas se enterravam dentro das igrejas da cidade. Somente pessoas da irmandade da igreja, aquelas famílias que ajudavam a construir a igreja. Aquelas pessoas mais importantes de poder financeiro, quanto mais perto do altar principal, pagava mais caro para ficar perto de Deus, somente na cabeça deles. Essa é a única igreja de Ouro Preto que ainda mantém ossada aqui dentro até hoje. Todas as igrejas que a gente se entra, olha essa segunda porta na entrada da igreja. Naquela época as igrejas não tinham luz elétrica, somente velas e tochas. Quando não tinha essa porta, o vento vinha e apagava as velas. O pai do Aleijadinho se fez um projeto para todas as igrejas de Minas. Ela é chamada tapa-vento, quebra-vento ou cava-vento. De Portugal até o Rio era um transporte de navio. Rio de Janeiro a Ouro Preto, carro de boi. Na época, 90 dias para chegar aqui dentro da cidade. Uma viagem de Paraty até Ouro Preto. O que vai chamar atenção é o portal da porta. Para quem não conhece, vai falar que é pedra. Isso é madeira pintada, imitando o mar. 300 anos está aí até hoje. Tudo amarelo que a gente está vendo aqui dentro, isso é madeira com folhas de ouro. Isso é o que restou aqui para nós, porque o nosso ouro foi todo embora para Portugal pagar uma dívida para a Inglaterra. Então esses altares são um projeto de Aleijadinho, mas é obra dos seus alunos, Augustinho, Januário e Maurício. Todas as imagens dessa igreja são chamadas santos de roca. O que é uma imagem de roca? São santos que não têm corpo inteiro, só tem pé, mão e cabeça, o resto é armação de madeira. Algumas imagens vai estar com cabelo, como aqui no meio, Santo Ivo, protetor dos advogados, cabelo natural. Pessoas da igreja faziam promessa: vamos deixar o cabelo crescer, raspar e doar para o santo de dentro das igrejas. O cabelo interessante que nem a terra come. Mais de 300 anos está aí, até hoje, cabelo natural. A riqueza dessa igreja, olha para cima o teto dessa igreja, é uma das pinturas mais bonitas do Brasil, do mestre Manuel da Costa Ataíde. Ataíde demorou 10 anos para poder fazer esse teto. Fazia um andame de madeira, lá em cima trabalhava deitado durante 10 anos. Até hoje nunca foi restaurado. São na base de pigmentos minerais e vegetais. A imagem no centro é a rainha Nossa Senhora dos Anjos, sendo levada pelos anjos até o céu. Anjo musical. Cada anjo está com seu próprio instrumento na mão. Só que o mestre Ataíde, o seu pai era português, mas teve envolvimento com uma negra. O artista ele era mulato. Então esta pintura está retratando a própria família do pintor. Olha lá em cima, os anjos, a santa, são quase todos mulatos, representando a própria família do pintor. É a única igreja da cidade que a gente vai ter os anjos mulatos, é aqui na igreja de São Francisco de Assis. Aproximadamente há uns 40 anos,
deu uma infiltração no teto dessa igreja. Para quem não conhece essa pintura, vai falar que tem umas nuvens nesse teto. Aquelas manchas lá em cima, do lado direito e do lado esquerdo, por infiltração de água que deu no teto da igreja. O patrimônio histórico achou melhor nem restaurar. Vamos deixar como ficou a natureza de Deus. Ou senão o mestre Taíde que voltou para poder finalizar a pintura da igreja de São Francisco de Assis. Olha aquela parte do fundo lá, olha o instrumento musical, parece estar nascendo dentro de uma nuvem, né? Ali é uma outra infiltração de água que deu no teto da igreja. Se a gente pegar agora do lado direito, onde está o santo da coxinha, a travesseiro, o cajado, está descendo um raio de luz. Só que na verdade não é um raio de luz. Ali foi uma outra infiltração de água que deu no teto da igreja. Para quem não conhece a pintura, vai falar que tem umas nuvens no teto dessa igreja. Agora vocês imaginam, 10 anos trabalhando lá em cima, fazia um andame de madeira e trabalhava deitado lá em cima durante 10 anos. Até hoje nunca foi restaurado. Uma das pinturas mais bonitas do nosso Brasil é o teto aqui da igreja de São Francisco de Assis. Esse brasão aqui na frente, dois braços na cruz, representando um de Cristo e o outro de São Francisco de Assis. Esse é o símbolo da ordem terceira franciscana. Todas as igrejas franciscanas vai ter aqueles dois braços do lado de dentro. E esse arco no meio é o famoso arco do cruzeiro. O arco do cruzeiro, ele divide a igreja do lado de dentro em duas partes. A parte da frente seria a capela mor, a parte principal onde fica o Santíssimo Sacramento. E essa é a nave central. Só que a parte principal da igreja é a parte do altar principal. Ouro Preto é uma cidade pequena, com 22 igrejas dentro da cidade. O visitante pergunta, por que uma cidade pequena com tanta igreja? Símbolo do poder. Famílias mais importantes queriam fazer a sua igreja própria, uma mais bonita do que a outra. Só que a igreja católica, ela tem o altar principal. Não precisava desses altares na nave central. Aquelas famílias que ajudavam a construir a igreja tinham seu espaço para fazer o altar do seu santo devoto. Se fosse um dia que a igreja não tivesse missa, era só contratar um padre, vinha no seu altar missa somente para aquela família. Temos um documento na maior igreja de Ouro Preto, Santuário de Nossa Senhora da Conceição. No mesmo dia, no mesmo horário, 8 missas naquela igreja, cada família com seu padre no seu altar. As missas em latim, 3 horas de duração. A gente brinca assim para os visitantes. Então os padres latinos e ninguém entendendo nada. Você imagina 8 padres falando um do lado do outro, tá? Vamos chegar lá perto do altar principal. Cara, não. Cara, agora o cara falando que tem corpo. Eu tô pisando em ossos. Exatamente. Ossadas. Enfim, bora. Isso aqui não, tá louco? Pizza de defunto. Cara, isso é tão pesado, eu vou fazer piada com isso não. Cara. É tão esquisito pensar que a gente tá pisando em ossos. Sim. Ai, tem que. Boy. Quanta gente que morreu, Vamos. que gastou dinheiro pra sentar aqui. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Pra ficar perto de Deus, na cabeça deles. Deixa fazer o que, né? A riqueza do altar principal, ele é todo trabalhado em madeira cedro, que é uma obra de Aleijadinho. Aleijadinho demorou 6 anos para poder fazer este altar. Caralho. A primeira santa lá em cima é a rainha Nossa Senhora dos Anjos. À esquerda, São Luís, rei de França, Luís IX. No meio, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele é um santo protetor dos animais, dos pássaros. A maior parte das imagens dele, ele com os pombos na mão, no seu ombro, em volta da sua cabeça. Só que em Minas Gerais, São Francisco está sempre assim, com uma cruz e uma caveira na mão. A cruz está representando que o nosso tempo é curto.
e a caveira, a morte é certa. Desta ninguém escapa, não tem dinheiro que paga. Para São Francisco, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro. A caveira é igualdade. À direita, Santa Isabel, a rainha de Portugal, a grande santa do milagre. Santa Isabel, ela foi uma santa que ela ajudava os pobres pelas ruas de Portugal, tudo escondido, seu marido saber. Carregava pão e moeda no seu avental. Só que uma vez ela se encontrou com o marido dela. Ele foi e pediu para ela poder se abrisse o avental. Quando se abre, vem o primeiro milagre. Põe moeda, se transforma em rosa. Isabel de Portugal, a santa querida dos portugueses. Já esse teto não é pintura, são madeiras, são esculturas, obra de Aleijadinho. Essas imagens foram feitas aqui embaixo, foram colocadas lá em cima pelos alunos dele, Agostinho, Januário e Maurício. A obra de Aleijadinho é para a gente poder identificar uma obra do artista. Todo o trabalho dele, ele deixava 3 cabeças de anjo, só que os anjos é o símbolo do barroco mineiro. Para identificar uma obra de Aleijadinho, os anjos são bochechudo, cabelo caricolado, nariz afiado e o olho esbugalhado. Essa era a marca registrada de Antônio Francisco Lisboa. O anjo aqui do meio é o Gabriel, segurando este ilustre em prata portuguesa, pesando 43 quilos de prata, porque na época a prata tinha mais valor do que o ouro. Segundo os portugueses, era trocado 1 quilo de prata por 3 quilos de ouro. Falava que português era burro, de burro eles não tinha nada. Estava usando nosso ouro para pagar dívida de Portugal para a Inglaterra. Em 1755, o terremoto na cidade de Lisboa, ela foi toda destruída, foi reconstruída com ouro das Minas Gerais, aonde que nasce aquela expressão quinta dos infernos, onde apagava o quinto para a coroa portuguesa. Portugal ficou com luxo, a Inglaterra com a riqueza. Nós ficamos com dívida, buraco das minas, madeira folheada, história para a gente poder contar. Por isso que a gente no Brasil tem mais prata do que ouro nos nossos museus. Já esses quadros aqui embaixo são entalhados na madeira pelo Aleijadinho, pintura do mestre Ataíde. São madeira pintada com imitação de azulejo português da igreja Nossa Senhora do Carmo. Quem tinha dinheiro trazia azulejo, quem não tinha a madeira pintada. Aqui fala sobre a vida do Abraão. Abraão, aquele que achava que Deus não amava tanto ele, queria sacrificar o seu próprio filho Isaque. Abraão faleceu com 175 anos de idade, como está na Bíblia. A gente tem ali, morte do Abraão, 175 anos, e a Sara se engravidou com 100 anos de idade. O maior sacrifício do Abraão, essa cena aqui na frente tem na Bíblia, olha que interessante. Abraão, segurando a cabeça do seu filho Isaque, está com um facão na mão. Chega um anjo e fala para Abraão que Deus amava tanto ele, que não precisava de sacrificar o seu próprio filho, onde que surgiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De todas as pinturas dessa igreja, vou chamar mais atenção agora, presta bem atenção nesse quadro, a última ceia do mestre Ataíde, só que para a época com a ceia muito moderna. Por que moderna? Santa Ceia, gente, nunca teve garçonete, essa é a única. A mulher do lado esquerdo para servir os apóstolos, e volta os talheres modernos. No meio era para ter pão, chegou a carne. Embaixo é para ter uma garrafa de vinho de barro, se tem 2 de vidro. Então, para a época, foi uma ceia mais moderna. A imaginação da cabeça do artista, que é cabeça de artista que entende só ele. Não como a ceia, como a cerimônia do lava-pé. Lá está a mulher de volta no centro da mesa. Já essa igreja de São Francisco de Assis, ela tem missa nela. Todos os domingos, às 19 horas, tem missa aqui na igreja de São Francisco de Assis.
como falei para vocês, sobre a numeração dos pisos da igreja, os túmulos, né? Então essa turma aqui da frente, ó, os que pagaram mais caro para ficar perto de Deus, somente na cabeça deles. Será que essa turma foram para o céu? A verdadeira história, os negros sim, eles foram todos para o céu. E essa turma aqui da frente, hoje estão tudo queimando, foi dar para os quintos dos infernos, lugar mais perto que eles foram parar, ok? Nós vamos visitar aqui do lado agora o Museu do Aleijadinho, que está aqui na igreja de São Francisco de Assis.